Boa noite, meu nome é Luiz e eu irei estar dando início ao trabalho da teoria condicional. Porém, quando se fala do início da personalidade jurídica, é necessário saber três principais conceitos para ter um entendimento das principais teorias desse início da personalidade jurídica. É o embrião, o nascituro e o natimorto. O nascituro e o natimorto são termos utilizados juridicamente para classificar o estado de vida de um bebê. Haverá embrião a partir da fecundação, isto é, a união dos gametas masculino e feminino, que constituem uma nova célula com 46 cromossomos e vocacionada à vida autônoma. O nascituro é aquele que irá nascer, que foi gerado, porém ainda não nasceu. Em outras palavras, o nascituro é o ser já concebido que está pronto para nascer, porém ainda se encontra no ventre materno. Já o natimorto, um bebê é considerado natimorto quando o feto morre dentro do útero da mãe ou durante o seu parto após a 23ª semana de gestação. Boa noite, meu nome é Breno. Eu irei abordar o seguinte tópico, que é o conceito da teoria. Segundo a teoria da personalidade condicional, a personalidade se inicia com a concepção, se houver nascimento com vida. O nascimento com vida é uma condição suspensiva. Contudo, alguns direitos já estão assegurados desde a concepção, como, por exemplo, o direito de nascer, a uma gestação saudável, a alimentos gravídicos. Os direitos assegurados ao nascituro, eles encontram-se em estado potencial, sob condições suspensivas. Enquanto não ocorrer tal evento, a pessoa tem mera expectativa de direitos. Ou seja, dessa forma, a condição suspensiva é o elemento acidental do negócio jurídico. Subordina a sua eficácia a um elemento que poderá ocorrer no futuro. Isto que eu acabei de falar, com base nos artigos 125 e 121 do Código Civil de 2002. O grande problema da corrente doutrinária é que ela é apegada a questões patrimoniais, não respondendo ao apelo de direitos pessoais ou da personalidade a favor do nascituro. Além disso, essa linha de entendimento acaba reconhecendo que o nascituro não tem direitos efetivos, mas apenas direitos eventuais, sob condição suspensiva, ou seja, também mera expectativa de direito. A teoria da personalidade condicional mescla as duas principais correntes: a concepcionista, que defende a personalidade do nascituro desde sua concepção, e a natalista, que somente a personalidade quando o feto nascer com vida. Quanto a isso, adverte Maria Helena Diniz, segundo o pensamento dela, que na vida intrauterina tem o nascituro personalidade jurídica formal, no que atina aos direitos personalíssimos e aos da personalidade, passando a ter personalidade jurídica material, alcançando os direitos patrimoniais que permaneciam em estado potencial, somente com o nascimento com vida. O que ela quis dizer com estado potencial? Enquanto tal evento não ocorrer, a pessoa tem mera expectativa de direito. Se nascer com vida, adquire personalidade jurídica material, mas se tal não ocorrer, nenhum direito patrimonial terá. Sabemos o quão importante é saber o conceito da teoria condicional, e para isso temos que conhecer os grandes autores que a defenderam e o que eles achavam sobre a própria. Um dos grandes mestres que explicou a teoria condicional foi Clovis Belivacqua. Ele nasceu no ano de 1859 no Ceará e faleceu no Rio de Janeiro no ano de 1944. Ele era um jurista, magistrato, professor, historiador e crítico. Para ele, a lei não conseguia personalidade, e só se adquiria quando nascesse com vida. Outro ator conhecido era Washington Monteiro, que foi um jurista brasileiro que ficou conhecido por sua obra no direito civil. Ele nasceu no ano de 1910, no estado de São Paulo, e faleceu em 1999 na cidade de São Paulo. Ele acreditava que essa teoria podia trazer consequências importantíssimas na prática, pois se a criança não nascesse com vida, ela não adquiria personalidade e não transmitia nem adquiria direitos. Já se a criança nascesse
mesmo que por pouco tempo com vida. Ela adquiria personalidade e transmitia e adquiria direitos. Meu nome é Arielle e eu vou falar um pouco sobre o Estatuto do Nascituro. O Estatuto do Nascituro é um projeto de lei brasileira que visa garantir proteção integral ao nascituro. Foi proposto pelos deputados Osmânio Pereira e Elimar Máximo Damasceno em 2005. Esse projeto também visava proibir a pesquisa com células tronco-embrionárias no país e foi arquivado no dia 31 de janeiro de 2007. O projeto de lei 478 de 2007, da autoria dos deputados federais Luiz Carlos Bassuma e Miguel Martini, defende a alteração do Código Penal brasileiro para considerar o aborto como um crime, e assim ele iria proibir todos os casos, além de proibir o congelamento, o descarte e comercial de embriões humanos, com a única finalidade de serem suas células transplantadas em adultos doentes. Tais projetos de lei têm sido alvo de muitas discussões e críticas, assim possibilitar a interpretação e a proibição do aborto em qualquer situação, pois considera que a vida humana surge desde a concepção, constituindo assim uma incompatibilidade com os direitos já estabelecidos no artigo 128. O Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres manifestou também contrário ao Estatuto, alegando que ele iria violar os direitos humanos das mulheres, e em especial os chamados direitos sexuais e reprodutivos da parcela feminina da humanidade, ao pretender reconhecer a dignidade humana desde o útero, o que, segundo esse conselho, iria dificultar a realização dos abortos nos casos não puníveis pelo Código Penal, risco de vida à gestante e estupro, bem como casos de gravidez do feto cianocéfalo, que deixou de ser punida pelas forças da decisão do STF. Boa noite, meu nome é Pedro Henrique. Vou falar um pouco agora sobre a jurisprudência do STJ. Então, a jurisprudência do STJ ela possibilita a indenização por danos morais, tendo que ser decorrente da violação da dignidade da pessoa humana, certo? Desde que comprometa, que interfira ou afete diretamente no desenvolvimento digno e social do nascituro. Decorrente desse entendimento, a quarta turma ela estabeleceu que uma menina nas condições de nascitura não teria o direito à indenização por danos morais devido a uma ultrassonografia feita de forma errônea, onde concluía que a nascitura teria síndrome de Down. Só que tanto o Instituto Radiológico quanto o plano de saúde privado foi obrigado a fazer a indenização por solidariedade aos pais da criança. De acordo com o relator do RESP, o ministro Marcos Buzzi, ele ressaltou que é um inequívoco no avanço da doutrina, assim como na jurisprudência, acerca da proteção dos direitos do nascituro. Há pautas teorias que objetivam definir com precisão o momento em que o indivíduo ele adquire a personalidade jurídica, assim compreendida como a capacidade de titularizar direitos e obrigações, é certo que o nascituro ainda, mesmo que considerado como realidade jurídica, é igualmente titular dos direitos, tanto da personalidade quanto do reflexo. Com base no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o primeiro-ministro ele destaca uma coisa importante que ele se refere ao magistrado o poder permitido de conferir, em cada caso concreto, proteção dos bens da personalidade, consistente na composição da integridade física, moral e psíquica do indivíduo, compatível com o contexto cultural e social de cada tempo. Oi, meu nome é Júnior e, para concluir o que Pedro disse, no caso julgado, o relator ele ressaltou que os fatos reconhecidos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no dia seguinte, após a mãe ter recebido os exames com resultado equivocado, ela se submeteu a realizar um novo teste, tendo o resultado diverso do primeiro. Não se ouvido, tampouco se minimiza o abalo psíquico que os pais sofreram, suportaram em virtude desse equívoco. Contudo, isso não se estende ou não pode se estender ao nascituro, na esteira dos precedentes desta Corte Superior.
Foi o que afirmou o relator. Agora, para finalizar, irei falar as diferenças das principais teorias, que são a natalista, a concepcionista e a condicional. A teoria natalista. A teoria natalista, de acordo com essa teoria, o nascituro ela não pode ser considerado uma pessoa jurídica. Isso porque, para essa teoria, o nascituro ele só adquire os direitos civis, a personalidade jurídica, se nascer com vida. O nascituro ele não tem direitos, ele tem apenas expectativa nesses direitos. Mas, porém, mesmo com esse conceito, com essa teoria, no próprio artigo 2º do Código Civil, ele põe a salvo alguns direitos do nascituro, como o direito à vida, o seguro de private em alguns casos, os alimentos gravídicos e ser contemplado com doações. Já a teoria concepcionista, como seu próprio nome diz, o nascituro ele é considerado uma pessoa desde a sua concepção, ou seja, desde o ventre materno, o nascituro ele tem os seus direitos resguardados em lei. E agora, para finalizar, eu irei falar as características, o conceito da teoria condicional. E ao estudar essa teoria, nós conseguimos perceber que a teoria condicional ela engloba tanto a teoria natalista e a teoria concepcionista. De acordo com Flávio Tartucci, a teoria da personalidade condicional é aquela pela qual a personalidade civil começa com o nascimento com vida, mas os direitos do nascituro estão sujeitos a uma condição suspensiva, ou seja, são direitos eventuais. Como se sabe, a condição suspensiva é o elemento acidental do negócio ou ato jurídico que subordina a sua eficácia a evento futuro incerto. No caso, a condição é justamente o nascimento daquele que foi concebido. No início da explicação, eu informei que havia uma junção de entendimento das duas teorias. Por quê? Porque a teoria condicional ela traz os seus direitos ao nascituro desde a concepção, assim como a teoria concepcionista, porém o nascituro ele só vai usufruir desses direitos se ele nascer com vida, e esse é o conceito da teoria natalista. Então, a teoria condicional ela tem como base as duas principais teorias, que é a natalista e a concepcionista.